Oi, tudo bom? Mais um vídeo e o tema deste vídeo de hoje é desmentindo, provavelmente será uma série, é desmentindo Satanás. E qual o propósito da série? Primeiro eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo e logo em seguida voltaremos. Dê uma instrução que está no livro de Tobias. Você, ao invés de você pegar a buchada e jogar no lixo, separa o coração e o fígado, certo? Porque se você colocar ele em cima da brasa, o cheiro daquilo vai fazer um incenso, um aroma, que expulsa, segundo o livro de Tobias, todos os demônios. Falei para ele tentar isso, né? Falei, Entendam, aqui nesse vídeo ele faz duas blasfêmias contra Deus. Primeiro, contra o Senhor Jesus, ao negar a sua eficácia, quando ele diz em meu nome expulsarão demônios. E o segundo contra o Espírito Santo, porque o próprio Senhor falou, quando falavam que expulsavam demônios por Beelzebu, o Senhor Jesus disse, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E ele atribui a libertação a vísceras de peixe. Eu quero compartilhar com vocês algumas questões no dia de hoje. É de fundamental importância que compreendamos o quão enganoso vivemos os dias de hoje, tá? Primeira questão, vou fazer algumas pontuações. Se existem justos, Jesus morreu à toa, certo? Ele morreu por quem? Ele morreu à toa, né? Lembrando, os justos do Antigo Testamento, que ele cita antes do exílio, ele logo pergunta, se existia um justo, por que Israel foi para o exílio? Outro sim, esse já negou a Jesus e ao Espírito Santo, quando diz, né, que expulsa demônios, vísceras de peixe. Jesus disse, em meu nome. Devemos sempre julgar o caráter do hipócrita que está distorcendo a Bíblia. Ele está negando o motivo da morte de Jesus ao dizer que o homem é justo, porque ele quer defender que o homem se justifica pelas obras da carne, quando a palavra diz claramente que isto é dom de Deus e é pela fé, e não pelas obras. Logo, Jesus teria morrido por quê? O que esse está fazendo é descredibilizar Paulo. Ele está negando o próprio Senhor Jesus. E Jesus que ele está tentando descredibilizar. O ódio desse cidadão é que a fala de Jesus imputa pecado. Porque se Jesus não se manifestasse, permaneceriam sem culpa. Todavia, nunca haveria redenção e sempre seríamos consumidos pela morte, onde ficaremos iguais aos espíritos imundos, sem destino. Condenação eterna declara a nossa injustiça. Paulo é apóstolo do reino e não da carne. Quem irá ao lago de fogo? É uma pergunta. Leiam Apocalipse 19:20. O inferno está cheio de injustos. O que esse herege defende não é nem o Novo nem o Antigo Testamento, e que sabemos que estava baseado, tanto o Velho quanto o Novo está baseado em Jesus. Ele é o Novo e o Velho Testamento. A dupla ação salvífica de Jesus, tá? Primeiro, Jesus representa a árvore da vida, certo? Um contraponto contra a árvore da morte, que é a árvore da ciência do bem e do mal, que representa Satanás. Segundo, ele representa o segundo Adão, em contraponto ao primeiro Adão. Logo, ele é redenção ao homem, primeiro espiritual e depois carnal, porque o resgate da alma se dá através da carne. Dito isto, quero que vocês conheçam quem verdadeiramente é este homem. O Messias não pediu para adorar a ele. Isso é coisa de doido. E isso é coisa de doido. Ou seja, adorar o Messias é coisa de louco. É o que ele está dizendo. Porém, na Taná, há inúmeras profecias sobre o Messias, indo desde Gênesis, Salmos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, etc. Eu, por exemplo, não adoro o Messias. Ele está dizendo aqui, eu, por exemplo, não adoro o Messias, mas tenho profunda gratidão por ele, pois sem ele, a Torá não teria sido espalhada entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês compreenderam aqui? Adorar a Jesus é coisa de louco, e ele não adora ao Messias, tá? Claramente aqui para nós vermos. Aqui é uma charge do canal Ciência de Verdade e Mente. Vai lá e fala para eles, né, que Paulo é falso profeta, possuído por demônios, e a salvação não é viver para sempre. Nós sabemos que a vida diz que Deus nos dará a vida eterna, é o benefício da fé, né? E Jesus veio para trazer o que? Vida e vida com abundância. Outra questão, baseada no que nós vimos no vídeo. Somos circuncidados, por isso que eu falo, ele quer a salvação pelas obras, não pela fé. E expulsamos demônios, tripas de peixe. Somos justos, obedecemos a Torá. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus 19:13. Aqui entra a questão da luta dele contra Paulo, né, para dizer que Paulo é mentiroso. Ele vai fazer os contrapontos e associações de Romanos 3, 19 e 20. E aqui está as citações, né?
Deixe-me ver se é isso mesmo. Vamos lá, o momento da confusão do Paulo diz que não existe nenhum homem justo. Como podemos ver abaixo, Romanos 3. Vamos ver o que a Bíblia diz para nós. Pois Cristo também é sacrificado uma única vez por nossos pecados. Não existe pecadores não, né? 1 Pedro 3,18. O justo pelo injusto, com o propósito de conduzir-nos a Deus morto, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui entra onde entra a questão do exílio de Israel. Né? Eram todos justos, mas foram exilados, né? Pois é, vamos seguir aqui. Cativeiro babilônico, tudo mais, foram espalhados pela terra. Eu não vou entrar nesse assunto não, né? O Israel atual, vamos entrar nesse assunto não, vamos seguir aqui. Aqui, ó. Não há um justo sequer. Aí ele diz que Paulo só tirou isso de dentro do livro de Salmos, não é isso? Deixe-me mostrar aqui para vocês se é isso mesmo que ele está dizendo. Deixe-me compartilhar com vocês. Aqui, ó. A passagem de Romanos 3,20 foi criada por Paulo e foi tirada de Salmos 14, 2, 3. Salmos 5, 9. Ele não está errado, também foi de lá, mas não foi só dali. Salmos 140. Salmos 10. Isaías 59 e Salmos 36. Vamos à verdade bíblica de enganadores, tá? Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Eclesiastes 7,20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra. Eclesiastes 7,20. Eclesiastes, né? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Era só Salmos, né? Vamos seguir aqui. Eclesiastes 3,17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque não há um tempo para todo propósito sobre a terra. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere o que é justo e levado antes do mal. Isaías 57:1. Ezequiel 33:20. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. É o que ele tem dito. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Mas ele está dizendo que o homem é justo. Na transgressão do homem, mal há laço, mas justo jubila-se alegria. Provérbios 29:6. Amós 2:6. Porque assim diz o Senhor, por 3 transgressões Israel e por 4 não tirarei o castigo. Porventura, vende um justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. É o que ele tem feito. Tem vendido o justo por dinheiro. Que se alguém que pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Somos justificados somente por Ele. João 2:1. Depois, se vocês quiserem achar aqui, ó, tem muita coisa aqui falando sobre isso, tá? É só você jogar lá, não há um justo sequer. Aí vocês vão achar questões na Bíblia. Vamos partir para que a gente não fique só nisso. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus. Romanos 4:7. Mas ele está dizendo que Paulo fala contra o Pai, não é isso? Aqui, ó, versículo de justificação. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela obra da lei de Moisés. Vou repetir isso aqui. Por meio dele, estavam Jesus, todos que crêem são justificados, de todas as obras, quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, tá? Isso é o ódio que ele tem. Eclesiastes 7:20. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem que jamais peque. Em Provérbios 6:16-19, Deus mostra 6 coisas que ele odeia e aqueles abomina. Olho altivo, língua mentirosa, né? Mão daqueles que derramam sangue inocente, coração que maquina, né? Pensamento perverso, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, é o que ele tem feito, o que semeia contendas entre irmãos. João 1:8-10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e justificar toda a injustiça, porque somos justificados, não somos justos. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Romanos 3:4, isso é Paulo falando, tá? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Contudo, está escrito, para que seja justificado as tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, não pela obra. Mediante a fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o que eles têm tentado fazer. Efésios 2, 8 ao 9. Abraão justificado pela fé. João Calvino, porque Abraão foi justificado pela obra, tem que se gloriar, mas não em relação a Deus, pois diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Romanos 4, 2 ao 3. Só para quebrar muitas mentiras, né? Se eu não tivesse vindo e falado, isso que é o ódio que ele tem contra Jesus. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. É isso que eles odeiam, porque ele quer ser salvo pela obra da carne. Né? E somos justificados somente pela obra da fé. A obra da carne não salva ninguém. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre toda a terra, que toda imaginação e dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Quando um homem toma uma mulher e a sua mãe, maldade é, eles queimarão no fogo para que não haja maldade no meio de vós. Interessante isso aqui, né? Mas ele está dizendo que o homem é bom, não é isso? E a palavra diz claramente que os homens são maus e perversos. Não há bondade no homem. Seguindo aqui, Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala que Paulo falou para ser imitador somente dele. A Bíblia está falando claramente, e Paulo confessando no seu próprio texto, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Note que o contexto em que Paulo tirou do texto deixa claro, entre os insensatos que não acreditam no Criador, não há algum sequer que faça o bem, e não há. Somos justificados pela fé. Paulo humilde, aqui ele já vai falar que Paulo alterou o nome dele. A Bíblia não fala em momento nenhum que o nome de Paulo foi alterado. E eu vou explicar sobre isso aqui. Paulo abaixo, humilde, latim, tarará, torá, negando o próprio mantra, ocasião. Aqui ele está falando que Paulo alterou seu próprio nome, que Paulo teria dito que Deus alterou o nome dele. Vamos ver se é verdade? Vamos aqui. O nome de Saulo foi mudado para Paulo. Palavra revelada, oficial, tá? Não é um texto meu, estou trazendo de um site. Aqui, ó. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, Atos 3,19. Quem nunca ouviu alguns pregadores falarem em suas mensagens que Jesus havia trocado o nome de Saulo para Paulo? No encontro com ele no caminho de Damasco, Saulo teve seu nome mudado por Jesus? São perguntas que o escritor está fazendo. O que realmente aconteceu? Suas origens. Saulo nasceu em Tarso, da Cilícia, Atos 16:37 e segue. Ele era um filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, fariseu, assíduo da sinagoga de Jerusalém, sendo o mais destacado entre todos os aprendizes que haviam nas 48 sinagogas da época. Tendo Gamaliel, Gálatas 1, aí segue, como seu professor, e portanto cresceu como um homem sábio de fariseus e membro do Sinédrio, uma espécie de assembleia constituinte na época. Romanos 11:1 e Filipenses 3:5 e Atos 23:6, tá? Vamos seguir aqui. O que acontece na verdade é que Paulo, e a Bíblia relata isso, quem lê a Bíblia sabe, que Paulo tinha dupla cidadania. Olha o que está escrito aqui. Dupla cidadania. O apóstolo Paulo possuía a cidadania romana e judaica. Aí da onde vem a mudança de nome de Saulo e Paulo. Observem aqui. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, Atos 22 ao 28, 22, 28, tá? Cidadão romano de nascimento. Tanto que ele escapou até de chibatadas e de ser preso algumas vezes por conta disso. Né? Vamos lá. Atos 22,
28, provavelmente essa declaração indica que a cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania, Atos 22, 28, enquanto outros conseguiam tal cidadania ao prestar algo relevante ao governo romano. Portanto, analisando as escrituras, a verdade é que em nenhum lugar da palavra de Deus encontramos menção a Saulo ter mudado seu nome. No entanto, o que a Bíblia afirma é o seguinte: todavia, Saulo, também chamado Paulo, Atos 13, 9, o que indica que ele possuía ambos os nomes. Não foi mudado, ele possuía os dois nomes, porque ele tinha cidadania romana e cidadania judaica, certo? Vamos lá. A Bíblia, porém, este versículo o chama de Saulo. A partir de então passa a referir o apóstolo como Paulo, né? Vamos lá. Conclusão. Deixa eu colocar aqui para que fique fácil para todo mundo ler. Pronto. Se separarmos cuidadosamente o versículo em pauta, veremos que em Lucas, o autor, na narrativa, diz que Saulo também era chamado Paulo, ou seja, não houve uma troca de nomes. O que de fato a Bíblia afirma claramente é que ele tinha dois nomes diferentes. Fato consideramos como um judeu, que ele também tinha cidadania romana, como era no caso de Paulo, Atos 16 e 22, 25. Para finalizar o tema, concluímos biblicamente que Saulo não virou Paulo, mas que ambos os nomes eram empregados em situações e contextos diferentes. Portanto, não basta ler a Bíblia, também é necessário examiná-la, porque, como é evidente, algumas passagens necessitam de uma interpretação mais cuidadosa, já que envolve aspectos históricos e culturais. Ou seja, Paulo nunca mudou seu nome, tá? O que houve aqui é que ele tinha dupla cidadania, e a cidadania judaica, ele era Saulo. Na cidadania romana, ele era Paulo. Dúvidas espirituais, né, também do site Hora da Luterana. Aqui a explicação é interessante. Aqui naquela questão que ele fala que Paulo fala para seguir a ele. Deixa eu ver se está aqui no texto. Aqui, ó. Considerando quantas vezes o fundador da religião cristã escreveu: mas eu vos digo, e não é de admirar que mais pessoas reconheçam aquele que não só veio de seu próprio nome, na qual ele mesmo escolheu para si, mas também aquele que tanto recebiam. Disse, né? Até disse: imite-me. Na verdade, já mostrei para vocês que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Certo? Ele fala que Paulo vem no seu próprio nome, mas o que a palavra está falando na verdade é isso aqui. Em Coríntios 7,12, digo eu, Paulo, e não o Senhor, o apóstolo Paulo acentua que palavra é dele e não do Senhor. De acordo com 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Aprendemos que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus. Como explica essa contradição? É uma pergunta. Para solucionarmos o problema, temos que comparar o texto de 1 Coríntios 7,12 com 1 Coríntios 7,10, onde a expressão é invertida. Ordeno, não eu, mas o Senhor. À primeira vista, parece que está em um jogo de variação de palavras, né? De Cristo e outra vez a palavra de Paulo. O que seria contrário a 2 Timóteo 3,16, que diz ser a escritura inspirada por Deus, ou seja, que toda a Bíblia é palavra de Deus. Em 1 Coríntios 7,10, o apóstolo Paulo induz, né, um discurso direto a Cristo, citando Mateus 5,32, 1 Coríntios 7,11, e essa citação do texto de Mateus. Por isso Paulo diz: ordeno não eu, mas o Senhor. O que segue, pois, é a citação da palavra de Jesus. E em 1 Coríntios 7,12, o apóstolo chama a atenção para o fato de que ele não está mais citando as palavras ditas por Cristo, mas que ele está introduzindo uma sentença apostólica. O que segue no texto, no versículo a seguir, não foi dito por Jesus, mas está sendo dito por Paulo como apóstolo divinamente inspirado. Assim sendo, as palavras de apóstolo Paulo de 1 Coríntios 7,12 e seguintes estão sob o abrigo do que é dito em 1 Timóteo 3,16.
O que o Paulo está fazendo na verdade ali é já não mais citando as palavras de Cristo, mas inserindo a autoridade apostólica, mudando aqui. Agora é a palavra de autoridade a qual foi dada por Deus para que os apóstolos viessem a anunciar o Novo Testamento. Seguindo aqui, o QI humano, os segredos revelados. Aqui vai mostrar o quanto o QI da gente está chegando, do brasileiro está chegando perto da que tem deficiência intelectual. E eu quis mostrar para vocês aqui nesse canal também que ele acabou apagando o vídeo relativo ao Sr. Afonso. Tá? Parece que eles se acertaram. Ele apagou os vídeos. Acho que deve ter se acertado entre eles. E referente a isso, o que eu queria chamar a atenção, eu ia postar esse vídeo aqui, eu acabei tirando porque ele acaba falando da igreja, mas parece que a palhaçada do Circovídeo que vai para reiniciar. E o QI do brasileiro é tão baixo que parece que vai ter muito êxito nesse país. O mesmo que foi feito em 2019 vai começar a acontecer agora novamente, tá? Só que eu só vou chegar até aqui. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, o que eu fiz o compartilhamento. Isso não quer dizer que eu estou indicando o canal, tá? Mas que algumas vezes eu considero relevante, com exceção desse aqui. Esse aqui é o do canal que eu indico, tá? Que é do inteligentista, do engano da relatividade e falar aqui da viagem do tempo que não existe, para contradizer alguns satanistas que andam apregoando viagem no tempo aí, tá bom? Então o que acontece? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que tenham esclarecido algumas coisas para vocês. Eu vou tentar trazer para vocês uma série desfazendo as mentiras do diabo, satanismo caia por terra. Eu espero que o vídeo não tenha ficado claro para vocês. E pretendo trazer no próximo vídeo mais algum esclarecimento dependendo daquilo que eu trouxer, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Que a paz e a consolação e o Espírito Santo de Deus esteja convosco até a consumação do tempo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.